caríssimos padres, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook da nossa Catedral, sejam bem-vindos a este momento, o momento ápice da vida cristã, a Santa Missa. Estamos celebrando já o terceiro domingo da Quaresma, e nesse domingo nós somos colocados pela liturgia na passagem do Êxodo, onde o Senhor concede ao povo libertado da escravidão do Egito o Decálogo, as tábuas da lei. Diz o Senhor: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. É preciso recordar, meus irmãos e minhas irmãs, que a lei, o Decálogo, antes de tudo, antes de mais nada, quer garantir a liberdade do povo de Israel, fazendo com que este povo que foi libertado pudesse sim continuar na caminhada sem serem escravizados por outros povos e nem mesmo pelos pecados. O Decálogo, portanto, é a manifestação de Deus, Deus que se preocupa com aquele povo, Deus que se preocupa com o povo que foi libertado, e assim é a manifestação amorosa de Deus que escolheu este povo para a liberdade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a lei mosaica que vimos na primeira leitura garante àquele povo a liberdade, não mais a escravidão, mas garante que aquele povo possa caminhar nos caminhos do Senhor. E é claro que toda a lei antiga que vimos na primeira leitura tem pleno cumprimento no Filho predileto do Pai, no Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo, que revelou a sabedoria e o amor de Deus mediante o mistério da cruz, como vimos na segunda leitura: escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Jesus é a nova lei, ele é o novo Moisés. E mesmo assim, cumprindo o preceito mosaico, Jesus sobe para Jerusalém, como vimos no Evangelho, para celebrar a festa da Páscoa, a festa mais importante para o povo judeu. Tradição judaica de celebrar a libertação do povo dessa escravidão do Egito. Essa Páscoa judaica que é uma prefiguração da Páscoa cristã, da Páscoa de Jesus Cristo. Jesus, portanto, sobe para Jerusalém, manifestando sua observância da lei mosaica. Ele sobe ao templo como aquele que é o criador do templo, aquele que viria a ser o verdadeiro templo após a sua ressurreição. E diante deste templo, Jesus é consumido por um zelo muito profundo, um zelo espiritual pela casa de Deus, que vai se diferenciar do zelo que estava sendo feito por aqueles cambistas, por aqueles vendilhões. E Jesus, então, num gesto profético, vai fazer um chicote e vai expulsar os vendilhões e os cambistas do templo, afirmando que onde Deus habita, o abuso, o pecado não pode habitar. Onde Deus habita, deve-se haver liberdade. Diz Jesus: tirai isto daqui, não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. Mas que comércio? E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, chamo a atenção, porque podemos cair num reducionismo de pensar apenas no financeiro, de pensar apenas num comércio de finanças. É claro que este também é denunciado por Jesus nesse ato profético. Porém, precisamos ir além. Precisamos verificar que este ato de Jesus é um ato que expulsa da casa de Deus toda espécie de aproveitamento, de enganações,
Portanto, quer expulsar também da nossa mente, nós que frequentamos o templo, nós que frequentamos o templo que é Jesus, na igreja que é o corpo místico de Jesus. Então ele quer expulsar da nossa mente a vontade errônea de buscar o Cristo quando preciso de um milagre, quando preciso de algo, quando preciso resolver alguma coisa. Quando vou à missa daquele padre, não vou na missa daquele outro. Quando faço ou utilizo da religião como minha usurpação. Quando falo que a igreja deve agir de acordo com o que eu penso. Meus irmãos, esse tipo de comércio é o comércio denunciado por Jesus nesse ato profético. A igreja, ela não é minha, a igreja não é do Papa. E lembro aqui, quando o Papa Francisco esteve no Rio de Janeiro por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, na sua volta ao Vaticano, ele também disse numa reportagem: eu também sou filho da igreja. Por quê? Porque a igreja é o sacramento de Cristo na terra. A igreja é uma extensão de Cristo que abrange e abarca todos os povos. Ela age em persona Christi e ela é esse templo que Cristo que ressuscitou e enviou seus apóstolos a formarem. E por isso que se ela não age em Cristo, ela entra na ideia dos vendilhões. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é mais um ponto na qual somos convidados a olhar. Se nós pudermos notar desde o começo da Quaresma, todos os dias, a palavra de Deus vai nos dando como que ideias do que deve ser convertido no nosso coração e na nossa vida. E chegamos nesse ponto de conversão. É preciso cuidar para não utilizar da igreja somente para aquilo que eu desejo. Fazer da igreja uma usurpação. Constantemente Jesus quer entrar na nossa vida, quer entrar na nossa história para nos libertar das ideias que são contrárias à fé, que são contrárias à vontade de Deus, das ideias que nos prendem, das ideias que nos fazem usar e se aproveitar da igreja de Deus. E assim Jesus vai nos conduzindo com sua palavra e com este gesto profético, quebrando dos nossos corações qualquer espécie de comércio religioso. Peçamos a graça da conversão do coração para habitarmos no templo de Deus, não para querer algo, muito menos por medo, porque eu tenho medo de não me salvar, eu vou para a igreja. Não é isso, não podemos fazer assim. Nós devemos sim frequentar o templo que é Cristo, porque participamos como batizados do corpo místico de Cristo, porque aqui nós formamos uma família que presta culto ao Deus Altíssimo, e juntos ao Deus Altíssimo queremos estar na eternidade. Por isso, aqui caminhando, nós lutamos para estar com Ele na glória. Esse é o grande ideal do templo, o grande ideal de virmos e participarmos do corpo de Cristo, da igreja que é o sacramento de Cristo na terra. Que Maria Santíssima, Nossa Senhora do Desterro, possa nos ajudar constantemente a caminhar para a nossa habitação celeste, para Jerusalém celeste, onde com a igreja triunfante queremos um dia lá estar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.